Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e o vídeo de hoje teremos uma crítica de mais um filme original da Netflix. Hoje nós vamos falar de Mais Uma Página. Vambora? Mais Uma Página, ou Catching Feelings, o título original, chegou ao catálogo da Netflix no dia 18 desse mês. E ele conta com a direção de Kazigo Lediga, um diretor sul-africano. Na verdade, o filme se passa na África do Sul, os atores, em sua maioria, são sul-africanos. Então é um filme bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Sai um pouco daquela coisa de circuito hollywoodiano, Nova York, Estados Unidos, Canadá, Europa, que a gente sempre está acostumado a ver. E uma coisa importante de saber também antes de falar sobre sinopse ou sobre qualquer coisa, é que é um filme com classificação indicativa de 18 anos, porque tem algumas cenas de sexo, mas mais chocantes do que isso, por assim dizer, são cenas com uso de drogas, um uso explícito de entorpecentes. Então, fica aquela recomendação, né, galera? Tira as crianças da sala, por favor. Então é hora da sinopse, né, pessoal? O filme conta a história de Max, um professor universitário, um professor de inglês da África do Sul, que vive um casamento muito legal, muito tranquilo com a sua esposa, Sam. Só que a vida dele não é tão boa assim, ele é ressentido com algumas coisas, ele tem algumas coisas não resolvidas com si mesmo, com a família. Mas o casamento dele é uma espécie de porto seguro na vida dele, até que chega um indivíduo, um escritor muito famoso na cidade, se infiltra no círculo de amigos dele, né, se aproxima dele, e a partir daí tudo muda, o filme começa na prática quando isso acontece, e eles vão viver muitas aventuras juntos. É isso, na real. O filme é classificado como uma comédia romântica, mas ele tem uma coisa de drama também, especialmente na construção do protagonista. O Kazigo Lediga, o diretor, ele também é o protagonista, ele é o ator principal da história. E ele entrega um protagonista que é muito, mas muito bom. A construção dele é brilhante. Por quê? E aí eu vou gastar muitos minutos falando dele. Ele é um professor universitário, como eu falei, que ele é muito ressentido, ele tem muito ciúme, muita inveja das pessoas ao redor dele. Ele tem um irmão que quase não aparece, mas é dito que ele é um cara que ele tem uma certa fama, ele é um músico em ascensão, ele tem muito dinheiro, e o personagem principal recebe um salário de professor, então ele não tem exatamente muito dinheiro, apesar de ter uma vida confortável. Ele também tem muito ciúme da mulher dele, que é uma mulher um pouco mais jovem, muito bonita, que todo mundo fala que é areia demais pro caminhãozinho dele. Então ele também tem um pouco de inveja disso. Ele tem inveja até das pessoas ao redor dele, das profissões delas, que ele se acha desvalorizado por ser só um professor. Na verdade, ele também é um escritor, mas até nem nisso ele consegue se realizar completamente. E claro, quando aparece um escritor famoso, rico, charmoso, que todo mundo ama, aí mesmo que o ciúme dele vai lá em cima. Eu ainda vou falar um pouco mais de ciúme em outro bloco do vídeo, mas por enquanto eu quero falar do protagonista. A construção dele não é boa só por causa disso, mas porque ele é muito contraditório e isso é gostoso de acompanhar. Ele é um cara que tem posições políticas muito fortes e ele argumenta muito bem. Ele tem um embasamento teórico de fatos que ele se posiciona muito bem com relação a racismo, a segregação racial e a outros problemas que ele vive. Só que ao mesmo tempo ele é um cara que tem dificuldade, por exemplo, em usar transporte público. Ele não costuma usar transporte público. Ele não frequenta as áreas pobres da cidade. Ele faz questão de morar num bairro nobre. Então, isso é uma das contradições dele. Ao mesmo tempo, ele também é um cara cheio de moral e bons costumes, fala de monogamia, ele tem problema com algumas atitudes que as pessoas ao redor dele vão tendo com relação ao relacionamento, mas quando ele tem a oportunidade de colocar esses valores que ele defende na prática, muitas vezes ele não faz. Então, o filme inteiro ele vai jogando com essas contradições. Ele é um cara muito humano e é legal de acompanhar por isso. Não fica aquele protagonista chato, previsível, que você sabe exatamente o que vai acontecer. Isso é muito bacana. A narrativa do filme ela é muito inteligente. Em dois aspectos, para mim, que são os principais. Primeiro, ela dá um fundo político, um cenário político para a história. Em diversos pontos, em diálogos, em cenas, você tem ali inseridos alguns debates sobre segregação racial, sobre racismo e outras questões.
Não é o foco do filme. O filme não é um filme político, não é nem um drama propriamente dito. Mas isso sempre aparece ou na fala do Max ou na fala de outros personagens. Poxa, é um filme que se passa na África do Sul, então ele faz referência constantes ao apartheid, a eventos acontecidos lá. E é uma pena até porque assim, eu não estudo isso. O conhecimento que eu tenho sobre a apartheid ou sobre a história da África do Sul se resume ao que eu estudei para a época do vestibular, que também foi a época da Copa do Mundo da África do Sul. Então muita coisa eu já não lembrava, eu tive que dar uma pesquisada rápida assim para entender pelo menos o que eles estavam falando. E mesmo assim muitas referências eu não pego. Referências de nomes de bairros, de cidades, até de personalidades. Mas essas discussões estão sempre ali permeando a narrativa. E além disso, o segundo ponto que eu acho muito legal são os diálogos. Você não só tem diálogos muito inteligentes, emotivos, né, entre os casais, entre o professor e o escritor, o Rainer, mas você tem diálogos muito gostosos de acompanhar entre o Max e o amigo dele, o Joel. Cara, são diálogos muito reais que acontecem ali. Eles conversam sobre os problemas dos relacionamentos deles, sobre a vida, sobre as mulheres ao redor deles. E são diálogos que, se você tem um grupo de amigos, ou se você já foi no bar com seus amigos, você sabe que aqueles diálogos acontecem. Sabe? Seja sobre as coisas nonsense, seja reflexões profundas sobre o futuro, sejam vários comentários machistas acontecendo, colocações bem inapropriadas, mas aqueles diálogos acontecem. E isso eu achei muito legal, porque você tem cenas com diálogos extensos, cenas bem longas, mas elas não são cansativas. Porque você quer saber o que eles vão falar, você quer acompanhar onde aquela discussão vai dar. E a segunda estrela do filme é o antagonista. O Rainer, interpretado pelo Andrew Buckland, ele é um escritor... Ele é muito porra louca, na real é isso, assim. Ele é um cara que gosta de beber, ele é muito expansivo, ele tem histórias maravilhosas e exóticas sobre pessoas que ele conheceu, lugares que ele viajou. Ele é muito o oposto do Max, do professor, né? E isso torna a química deles muito interessante, não só quando eles interagem como amigos, mas como rivais da história. Ele é um antagonista não no sentido de ser o vilão, de ser o cara mau, mas ele é justamente esse oposto, que muitas vezes é complementar e às vezes bate de frente. E a atuação do Andrew Buckland, eu adorei, assim. Ele entrega um cara que você ama odiar e odeia amar, assim. Tem cenas que você fica agoniado pensando, cara, esse cara vai dar problema, isso não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo você fica, não, agora tem que saber o que esse cara vai fazer, porque ele é muito louco e ele vai fazer uma loucura mais legal ainda em seguida. Então eu adorei os dois. Apesar de achar que o protagonista é o melhor personagem, porra, o escritor é muito bom, muito, muito bom. E aí a gente chega ao principal tópico do filme, ao principal assunto, que é o ciúme. E o legal é que a narrativa, ela não trata o ciúme só como uma coisa de relacionamento amoroso, ou traição, sexo, não é isso. O personagem principal, ele tem um ciúme, que é um ciúme, às vezes, que atrapalha nas relações familiares, que atrapalha, sim, o relacionamento amoroso dele, mas atrapalha até nas amizades dele. Ele tem muita inveja do sucesso dos outros, ele tem inveja até da profissão dos colegas dele, que ele se acha menos reconhecido. E esse tipo de ciúme, esse sentimento ruim, ele acaba aflorando e piorando os problemas do casamento dele. Porque ele tem um sentimento de posse muito grande com a esposa. Então você vê um relacionamento deles que tem problemas, como todo casal tem problemas, só que acaba sendo piorado porque ele não sabe lidar com isso. Por mais que em diversos momentos do filme você tenha situações que sim são incômodas, cenas que você pensa, cara, que esquisito isso não tá legal, você percebe que as decisões dele, o modo como ele lida com aquelas situações só piora. Entende? Os problemas dele, os problemas que aparecem no filme poderiam ter sido resolvidos de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila se ele tivesse um pouquinho mais de confiança na esposa, o que ele não tem. Então o filme mostra muito bem como que esse ciúme, cara, isso não leva a nada, entendeu? Isso só prejudica nossos relacionamentos, com nossas famílias, amigos, e acho que essa é uma mensagem muito legal que fica do filme. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa crítica do Mais Uma Página. Se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like que ajuda muita gente. Se você não gostou, não tem problema, pode dar dislike, eu não vou ficar triste. Continua acompanhando aqui o canal para acompanhar, né, mais críticas, informação, opinião sobre diversas séries e filmes originais da Netflix. Então se inscreve aí e continua ligado na gente. Valeu!